Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para mais um dia de palestra, mais um dia de bênçãos, né? Então vamos começar fazendo a nossa oração inicial. Peço a todos que fechem os olhos neste momento, para que a gente possa pedir o auxílio de Jesus, o auxílio dos espíritos de luz, os espíritos guias desta casa, para a gente ter uma abençoada e iluminada palestra. Amado Deus, nosso Pai de infinita bondade e misericórdia, Jesus, mestre e guia de nossas almas, aqui estamos reunidos em Teu nome e na busca dos Teus ensinamentos de luz e amor. Rogamos a vós e à espiritualidade amiga que ampare este local, que envolva este ambiente e todos os corações presentes com vossas doces e salutares vibrações. Que possamos ter nossos pensamentos elevados e nossos corações abertos para absorvermos as lições que serão partilhadas nesta palestra, auxiliando-nos no entendimento e, acima de tudo, na prática do bem em nosso dia a dia. Me inspirai para que eu seja um instrumento fiel de vossas verdades e que as palavras ditas possam tocar os corações e fortalecer nossa fé e esperança. Derramai vossas bênçãos sobre todos nós que estamos aqui, os que não puderam comparecer hoje, sobre os nossos lares, nossas famílias e sobre toda a humanidade, especialmente sobre aqueles que mais sofrem. Com a vossa permissão e em nome da espiritualidade responsável por este trabalho de amor, iniciamos nossos estudos de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Natal, essa data maravilhosa, né? Que a gente comemora, que a gente vivencia todos os anos, tá? O Natal, um chamado à renovação interior. Estamos nos aproximando de uma data muito especial, o Natal. Para o mundo, é tempo de luzes, presentes, ceias fartas e festividades. E tudo isso tem seu valor na união familiar. No entanto, a doutrina espírita nos convida a ir além do brilho exterior e buscar a essência do que realmente celebramos. O Natal não é apenas o aniversário de Jesus, é a celebração do seu nascimento em nossos corações. Falaremos um pouquinho hoje desta data tão especial para todos nós. Começaremos falando de Jesus, nosso guia e modelo. Há mais de 2000 anos, a humanidade recebeu o maior exemplo de amor e perfeição moral que já pisou na Terra. Jesus veio nos mostrar o caminho de volta ao Pai. Ele não escolheu um palácio real para nascer, mas sim uma manjedoura simples e humilde entre animais e pessoas simples. Essa simplicidade é a primeira grande lição do Natal. A verdadeira riqueza não está nos bens materiais, mas nas virtudes do espírito. De que adianta a casa cheia de presentes se o coração permanece vazio de caridade e perdão? Natal. O Natal interior, a reforma íntima. A mensagem central do Espiritismo sobre o Natal é a reforma íntima, que é um processo de transformação interior baseado no autoconhecimento, visando moldar os pensamentos, sentimentos e atitudes, para eliminar defeitos e desenvolver virtudes. Nós celebramos o renascimento, tanto a reencarnação quanto a evolução espiritual. Mas o que precisa renascer dentro de nós? A esperança, a tolerância, a paciência, a benevolência para com todos ao nosso redor. O Natal acontece de verdade quando decidimos perdoar aquele que nos ofendeu, estender a mão a quem precisa, ter mais paciência com nossos familiares e controlar o nosso orgulho e egoísmo. Permitir que Jesus nasça em nós significa que suas lições se tornem parte ativa de nossas vidas diárias, não apenas no dia 25 de dezembro. A prática da caridade contínua. Jesus nos deixou o mandamento principal: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. A caridade, como nos ensina a doutrina, é a virtude soberana, né? É o amor ao próximo, a compaixão pelo sofrimento alheio, né? Que se manifesta em ações de auxílio, como doações e gestos de bondade, sem esperar nada em troca. Que o espírito natalino nos inspire a uma caridade ativa e contínua durante todo o ano, não só no dia de Natal. Que a compaixão que sentimos nessa época se estenda por todo o ano de 2026 e em todos os dias da nossa vida.
Conclusão. Meus irmãos, que neste Natal possamos de fato abrir as portas do nosso íntimo para o Mestre, que possamos silenciar o consumismo e ouvir a voz da consciência que nos chama ao amor. Que a luz do Cristo ilumine nossos lares e principalmente nossos corações. Que tenhamos um Feliz Natal com Jesus, muita paz e muita prosperidade. Então hoje era isso que eu queria falar com vocês. Eu queria falar um pouquinho sobre o Natal interno, o Natal dentro de nós, aquilo que nós sentimos, né? Não só as festas, as luzes, não só receber os parentes em casa, não só tirar férias, né? Não, esse espírito natalino que nos envolve, esse sentimento de amor, de bondade, de compaixão para com o próximo. Nessa data do ano, a gente fica mais propenso a sentir isso, a querer ajudar alguém, a querer dar um presente para alguém, né? Então, o Natal, né, é o nascimento de Jesus, é o nascimento do nosso guia, do nosso Salvador. Celebremos com alegria, celebremos com amor, coloquemos em prática aquilo que ele nos ensinou. Procuramos perdoar um pouco mais do que a gente já vem perdoando, estender a mão um pouco mais do que a gente já faz, né? E ter um pouco mais de paciência, não só com os nossos familiares, mas com a gente também, né? É tempo de renascimento, é renascimento interior, é uma nova chance, é uma nova oportunidade, que tudo vai se renovar, que vai renascer dentro de nós, né? Então esse é um período maravilhoso para que a gente possa pôr em prática a nossa caridade, né? Que é a maior lição, o maior modelo, o maior guia que teve na Terra nos ensinou. Jesus nos ensinou isso, né? Eu trouxe aqui umas curiosidades do Natal. Porque a gente sempre fala de Natal, né? O que a gente faz? A gente enfeita a árvore de Natal, a gente coloca pisca-pisca, a gente coloca as bolinhas de Natal. Sabem o que significa tudo isso que a gente faz? Eu não sei. A gente coloca todo ano, eu já estou acostumada, desde a época da minha avó, da minha mãe, aquela alegria, ver a casa, né? Aquela árvore de Natal toda enfeitada. Eu fiquei pensando, mas o que será que significa tudo isso, né? Aí eu trouxe um pouquinho das curiosidades a respeito do Natal. Por que Jesus nasceu pobre? Jesus nasceu em um contexto de pobreza porque foi uma escolha divina para se identificar com os mais necessitados e para ensinar que a verdadeira riqueza está no reino espiritual, não no material. A Bíblia descreve que ele, sendo rico como Deus, se fez pobre por amor à humanidade, para que as pessoas, por meio dele, pudessem se tornar ricas espiritualmente. O que significa o Natal? A palavra Natal significa do nascimento e tem origem do latim natale, que se refere ao ato de nascer. A palavra é usada tanto para se referir ao feriado cristão de celebração do nascimento de Jesus Cristo, quanto para outras situações relacionadas ao nascimento, como terra natal ou pré-natal. Quem inventou a árvore de Natal? A origem da árvore de Natal é incerta. A primeira pessoa a enfeitar um pinheiro de Natal foi o padre alemão Martinho Lutero. Em sua casa, numa noite fria, com muita neve, ele encheu a árvore de seu jardim, que na verdade era um pinheiro, de velas, para mostrar às crianças como o céu ficou na noite em que Jesus nasceu, todo estrelado e iluminado para anunciar a chegada do menino Jesus. A árvore se tornou, a partir deste dia, um importante símbolo de fé e prosperidade, representando o céu e a Santíssima Trindade. O que simboliza o pisca-pisca de Natal? Simboliza a luz que Cristo trouxe ao mundo, representando a esperança e a renovação que seu nascimento trouxe para a humanidade. Para os cristãos, as luzes são uma representação de Jesus como a luz do mundo. O que significam as guirlandas de Natal? Significam a acolhida aos visitantes e a proteção espiritual para o nosso lar, representando a hospitalidade e a celebração do Natal. A forma circular simboliza a eternidade e o ciclo da vida, enquanto os adornos adicionam significados cristãos, como a renovação e a esperança. A guirlanda pendurada na porta sinaliza que a casa está aberta para receber amigos e familiares.
com alegria para celebrar o espírito natalino. Acredita-se também que ela afasta maus espíritos e atrai boas energias, prosperidade e sorte. E o nosso bom velhinho, o Papai Noel? De onde é que ele veio? Papai Noel significa uma figura lendária do Natal, inspirada em São Nicolau, um bispo que viveu no século IV na Turquia e era conhecido por sua generosidade em dar presente. Então, nessa época do Natal, ele colocava moedinhas em saquinhos e saía distribuindo para os mais pobres e necessitados. Ele representa o espírito de altruísmo, né, que é a preocupação desinteressada e o bem-estar do próximo, bondade e generosidade, que são tradições de partilha e presentes nessa época do ano. Então, o Natal, além dele ser o renascimento, ele traz ao nosso coração mais bondade, mais generosidade, né? Mais amor, mais altruísmo, né? O que simbolizam as bolas de Natal? Simbolizam os frutos da vida, com amor, esperança, fé e alegria, além de representarem a continuidade do ciclo da vida, a perfeição e a harmonia. A tradição começou na Alemanha com maçãs, que depois foram substituídas por bolas de vidro soprado. O significado de cada cor varia, com o vermelho representando o amor, o verde a esperança, o dourado a prosperidade e o branco pureza. A mensagem que eu queria deixar para vocês hoje, falando do Natal, é que vocês possam ter um período abençoado, de muita prosperidade, de muita luz, de muita alegria, de muita coisa boa. Que o Natal possa ser um período de muita luz, de muito aprendizado para todos nós, tanto para conosco quanto para com os que estão próximos a nós, né? Nessa época do ano a gente fica um pouco mais sentimental, né? Então que não seja só nessa época do ano, que seja em todos os dias. Todos os dias nós precisamos estar bem, nós precisamos de uma palavra amiga, nós precisamos de luz, de paz, de prosperidade, né? Os problemas fazem parte, a gente convive com eles todos os dias, mas que tenhamos isso dentro do nosso coração. Jesus veio para salvar a humanidade, não acaba aqui. Aqui é mais um capítulo da nossa história. Então procuramos viver com bastante fé, com bastante harmonia, com bastante esperança, né? E eu desejo do fundo do meu coração a cada um de vocês aqui muito, tudo de bom. Que Jesus possa iluminar a vida de vocês e que nesse novo ano que se inicia, seja melhor que esse que passou. E que amanhã você esteja melhor do que hoje. E que depois de amanhã você esteja melhor que amanhã. Tá? Isso é o que eu sinto assim e desejo a todos aqui de coração. Tá? Agora eu peço para que vocês fechem os olhos para que a gente possa fazer a nossa oração final, agradecendo essa palestra maravilhosa e esse aprendizado de mais uma quinta-feira. Tá? Senhor Jesus, nosso Pai Celestial, chegamos ao final de mais uma oportunidade de aprendizado e reflexão. Agradecemos do fundo de nossos corações por todas as bênçãos recebidas, pelos ensinamentos que iluminaram nossas mentes e pela presença consoladora da espiritualidade amiga que nos assistiu durante toda esta palestra. Rogamos que as sementes do Evangelho plantadas em nossos corações possam germinar e nos fortalecer na prática do bem e da caridade para com o próximo. Que ao sairmos daqui, possamos levar conosco a vossa paz e o vosso amor, sendo instrumentos de luz e esperança por onde passarmos. Abençoai, Senhor, a todos os trabalhadores desta casa, os que aqui vieram em busca de consolo e todos aqueles que de alguma forma contribuíram para a realização deste momento. Mentalizamos agora a nossa casa, né? Chegando ali pelo portão de entrada, abrindo a porta, passando por todos os cômodos, fazendo aquela limpeza espiritual, que todos os espíritos de luz nos acompanhem neste momento, abençoando todos os cômodos, abençoando o fundo da nossa casa, a área, as pessoas que lá ficaram, os animaizinhos de estimação, que se porventura tiver algum sentimento ruim, se tiver algum espírito que precise, que necessite de alguma ajuda, que ele seja trazido para esta casa, para que ele possa receber o auxílio necessário e para que lá reine sempre a paz e a prosperidade. Agradecidos e pacificados, encerramos as nossas atividades de hoje,
pedindo que vós permaneçais conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.